Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de porquês. Bom, então vamos lá. Nós sabemos que na língua portuguesa temos diferentes tipos de porquês. Temos os porquês separados, um com acento e outro sem acento, e também temos os porquês juntos, também um com acento e outro sem acento. E qual que é a diferença entre eles? Quando usar cada um? Vamos ver isso agora. Bom, vamos começar com os porquês separados. O porquê separado sem acento, ele é usado no início de frase para indicar uma pergunta. Então, por exemplo, por que você está triste? Por que eles mudaram de casa? Por que vocês não se falam mais? Temos aí, frases interrogativas, ou seja, frases terminadas aí com ponto de interrogação, o que caracteriza aí perguntas. E nós temos a presença do porquê separado sem acento no início dessas frases. Então, é assim que se usa o porquê separado sem acento em frases interrogativas. Mas o porquê separado sem acento também pode ser utilizado em frases não interrogativas, isso mesmo. Pode ser usado no meio de frases não interrogativas para indicar dúvida com relação ao motivo pelo qual algo aconteceu. Por exemplo, gostaria de saber por que você está triste. Não sei por que eles mudaram de casa. Quero saber por que vocês não se falam mais. Nós temos aí porquê no meio da frase e equivale a motivo pelo qual algo aconteceu. Inclusive, podemos substituir porquê por essa expressão motivo pelo qual algo aconteceu ou equivalente sem problema. Então, temos aí, gostaria de saber o motivo pelo qual você está triste. Não sei o motivo pelo qual eles mudaram de casa. Quero saber o motivo pelo qual vocês não se falam mais. Então, porquê separado sem acento é usado no meio de frases interrogativas, significando motivo pelo qual algo ocorreu. E agora vamos para o porquê separado com acento, que é usado no final de frase ou antes de alguma pontuação, como pontuação interrogativa, para indicar pergunta. Então, por exemplo, você está triste por quê? Eles mudaram de casa por quê? Vocês não se falam mais por quê? Então, temos aí frases finalizadas com ponto de interrogação, o que caracteriza aí pergunta. E temos aí porquê separado com acento no final da frase. Também podemos usar esse tipo de porquê de outra forma. Ele pode vir logo depois de um ponto final, por exemplo, desde que esteja seguido aí de alguma pontuação. No caso aí, temos o ponto de interrogação. E também pode ser usado após outros tipos de ponto, como o próprio ponto de interrogação. Você está triste? Por quê? Eles mudaram de casa? Por quê? Vocês não se falam mais? Por quê? Pode ser usado dessa forma sem problema, desde que esteja seguida aí por uma pontuação. No caso aí, o ponto de interrogação. Então é assim que se usa o porquê separado com acento em frases interrogativas. Mas ele também pode ser usado em frases não interrogativas. Ele pode ser usado no final de frase não interrogativa para indicar dúvida com relação ao motivo pelo qual algo ocorreu. Por exemplo, você está triste e gostaria de saber por quê. Eles mudaram de casa, não sei por quê. Vocês não se falam mais e quero saber por quê. Então temos aí frases não interrogativas e o porquê se encontra ao final dessas frases. E equivale aí a motivo pelo qual algo ocorreu. Inclusive, podemos substituir o porquê por frases desse tipo, motivo pelo qual algo ocorreu, ou outras similares, sem problema nenhum. Então, temos aí, você está triste e gostaria de saber o motivo pelo qual isso aconteceu. Eles mudaram de casa, não sei por qual motivo. Vocês não se falam mais e quero saber o motivo pelo qual isso aconteceu. Então, o porquê separado com acento no final de frases não interrogativas equivale aí a motivo pelo qual algo ocorreu ou alguma expressão similar, a depender da forma que a frase é construída. E agora vamos para os porquês juntos. O porquê junto, sem acento, é usado no meio de frase para indicar explicação. Normalmente é uma resposta a uma pergunta. Pode ser uma pergunta explícita ou não. Então temos aí, estou triste porque tirei uma nota ruim na prova. Eles mudaram de casa porque precisavam de um lugar maior para morar. Nós não nos falamos mais porque nos desentendemos e optamos por seguir nossos caminhos separados. Então, nós temos aí o porquê no meio da frase indicando uma explicação.
E há aí uma pergunta implícita em cada um dos exemplos. Então, esses exemplos são respostas para algum tipo de pergunta. Então, no primeiro caso, nós temos: por que você está triste? Estou triste porque tirei uma nota ruim na prova. Por que eles mudaram de casa? Eles mudaram de casa porque precisavam de um lugar maior para morar. Por que vocês não se falam mais? Nós não nos falamos mais porque nos desentendemos e optamos por seguir nossos caminhos separados. Então, esses exemplos constituem respostas para perguntas, no caso aí, perguntas implícitas. E agora vamos para o porquê junto com acento. O porquê junto com acento é usado como substantivo, logo deve vir acompanhado de um artigo e significa motivo. Então temos aí: gostaria de saber o porquê de você estar triste. Não sei o porquê de eles terem mudado de casa. Queria saber o porquê de vocês não se falarem mais. Então, o porquê está aí sendo usado como substantivo, acompanhado aí pelo artigo o, no caso, né, um artigo definido. E ele significa motivo, tanto é que pode ser perfeitamente substituído por esse substantivo. Então, temos aí: gostaria de saber o motivo de você estar triste. Não sei o motivo de eles terem mudado de casa. Queria saber o motivo de vocês não se falarem mais. Então, o porquê junto com o acento equivale ao substantivo motivo. E agora vamos retomar o que vimos. Temos os porquês separados, um com acento e outro sem acento. Tanto o porquê separado com acento quanto o sem acento indicam pergunta no caso de frase interrogativa e, em caso de frase não interrogativa, indicam dúvida, equivalendo aí à expressão motivo pelo qual algo ocorreu ou alguma expressão similar. O uso de ambos é bastante similar, mas lembre-se, quando há acento, deve vir ao final da frase ou seguido de alguma pontuação. E como vimos, o mais comum é o ponto de interrogação. Quanto aos porquês juntos, nós temos o porquê sem acento e o com acento. Quando não há acento, introduz uma explicação. Normalmente é uma resposta para uma pergunta. Pode ser uma pergunta explícita ou implícita. E quando há acento, trata-se de um substantivo equivalente a motivo. E é isso por hoje. E aí, gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o nosso material de estudo pelo link na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos!